Boa. Opa. E aí, Paulo, você está me E ouvindo? aí, Henrique? Tô te ouvindo super bem. Você me ouve? Sim, te escuto bem. Enfim, estamos aí aprendendo também a viver nessa plataforma. Essa é a segunda live que eu faço no Instagram, né? A primeira, a luz estava muito ruim, aí eu achei que fazer pelo computador era melhor, mas estou aprendendo agora que pelo laptop não funciona, só pelo celular. O Instagram, acho que para o laptop precisa de um plugin. Ah, Mas, querido, muito obrigado aí pela presença. Muito boa noite. É muito legal ter você aqui. Já que a gente não está podendo se ver aí presencialmente, que a gente pelo menos se encontre aqui no online, né? Opa, caiu aqui. tá, também Mas vamos pode lá, ser. cara. Henrique, começa, por favor, dizendo aí para o pessoal quem você e conta um pouquinho do trabalho da casa. Tá, vamos lá, bater esse papo aqui. Queria começar agradecendo o teu convite, Paulo, saudar também o Pedro, né, que me fez contato, parceiro aí dessa jornada. Obrigado pelo espaço aí para a gente poder estar conversando um pouco sobre isso, sobre o Rio de Janeiro, sobre política pública, o que que a gente precisa, né? Então, é isso. Meu nome é Henrique Silveira, eu sou geógrafo de formação. Sou aqui do Rio de Janeiro, sou, na verdade, da Baixada Fluminense, nascido e criado em Duque de Caxias, em Bahia. Normalmente, sou geógrafo de formação, tenho mestrado em Cultura e Comunicação. Já trabalhei no IBGE, no Instituto Pereira Passos, trabalhei também no Sesc Rio e sou um dos fundadores da Casa Fluminense, um dos sócios fundadores da Casa Fluminense, que é uma organização que foi criada em 2013, né, no lendário ano de 2013, né, aconteceu muita coisa. E a Casa Fluminense, Longínquo no ano de 2013. longínquo ano de 2013, e a Casa Fluminense foi uma das coisas que também nasceu ali naquele contexto. E aí, falando um pouco da casa, né, a Casa Fluminense é uma organização que atua para a construção de políticas públicas na região metropolitana do Rio de Janeiro, com foco em políticas que possam reduzir desigualdade, ampliar a participação social e ter um horizonte de desenvolvimento de longo prazo para o Rio de Janeiro. Então, essa é a missão da casa. A gente atua em três frentes básicas assim de ação, que é parte de mobilização, parte de informação e a parte de incidência política, né? Então, um pouco a nossa teoria de mudança é a seguinte: a gente entende que é necessário uma sociedade civil cada vez mais mobilizada, articulada, mas essa sociedade civil precisa cada vez mais de informação, né? Informação para a gente ter bons diagnósticos sobre a nossa situação, informação para a gente ter boas proposições, né, para superar esses problemas, e informação para a gente também ter capacidade de monitorar essas políticas ao longo do tempo, né? Então, isso tudo a gente organiza nesse pilar de informação. E tem esse terceiro eixo, que é o eixo de incidência política, né? Se a gente tiver uma sociedade civil mais mobilizada, mais informada, a gente vai ter maior capacidade de fazer incidência política, tanto no debate público quanto no poder público. Né? Quando eu estou falando de debate público, eu estou falando de imprensa, eu estou falando de redes sociais, eu estou falando de formadores de opinião, né? E no poder público eu estou falando disso, das câmaras municipais, da Assembleia Legislativa, de uma secretaria municipal, de uma secretaria estadual, enfim, de um gestor público que pode tomar uma decisão, né, a partir do seu lugar de poder. Então, esse trabalho da Casa Fluminense busca esse fim que é influenciar políticas públicas, né? Colocar mais informação à disposição da sociedade, fomentar processos formativos, né? De envolver novas lideranças sociais no debate de políticas públicas e buscar interação com o poder público para fazer essas políticas andarem. Enfim, eu acho que ao longo da conversa eu posso também ir afunilando. Eu dei uma visão talvez um pouco mais ampla aqui,
mas tem políticas específicas que a gente acompanha, como a política de metropolitano, Rio de Janeiro, que vale a pena falar um pouquinho, política de mobilidade. Mas, enfim, isso é um pouco da casa, vai me ajudando aí com as perguntas para a gente. Eu falo bastante, né? Então, às vezes eu posso me estender muito numa pergunta aí, então você vai. Nada, sem problema. É sempre um prazer te ouvir, inclusive. Mas eu acho legal a gente começar esse papo muito tentando entender essa coisa da origem da casa, né? De como é Legal. que nasce esse desejo da casa, como é que é essa missão da casa, né? Porque eu vejo um trabalho super importante de vocês aí, e eu tenho muito cliente do Rio, né, que usa o trabalho de vocês para pautar a questão da desigualdade, para pautar a questão urbana da cidade. Então, conta um pouco para a gente como é que esse projeto nasceu aí e já desenvolve esse ponto que você tinha comentado. O que é importante para a casa hoje? Uhum. Tá, maravilha. Deixa eu ver aqui para não cair. Ótimo gancho, Paulo. Achar o porquê das coisas, né? Não só o que e o como, né? Mas por que esse negócio nasceu. A casa, as conversas para a criação da casa acontecem ali em 2012, no final de 2012. Tem uma pessoa que lidera a ideia, um pouco tem a visão e começa a conversar com outras pessoas, que é o José Marcelo Zac, que é uma figura que ajudou já a construir algumas outras organizações da sociedade civil, como o Instituto Sou da Paz, em São Paulo, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o antigo Overmundo, né, para quem utilizou o Overmundo lá atrás, e, enfim, já ocupou posições no poder público também, e hoje ele está trabalhando até lá no GIF, aí em São Paulo. E o Zé começou a conversar com uma série de outras lideranças da sociedade civil do Rio de Janeiro, com uma seguinte questão, ali em 2012 para 2013. Primeiro, aquele era um outro momento do Brasil, do Rio de Janeiro. A gente ainda vivia uma espécie de janela de oportunidades no Rio de Janeiro, né? Ainda existia esperança, né? Existia, né? É claro que o movimento das UPPs já estava numa onda de baixa, né? O caso do Amarildo em 2013, foi um dos casos muito emblemáticos para a derrocada, né, do projeto PP. Teve várias falhas antes, mas foi um projeto, né, que um pouco tentou ameaçar esse paradigma do confronto nas favelas, né? Ele ousou tentar mudar esse paradigma. Enfim, então era um outro momento que existia uma espécie de euforia em torno do Rio de Janeiro e que a gente tinha um olhar crítico para essa euforia, né? E aí a questão toda era a discussão de que tinha toda uma agenda de investimentos públicos e privados no Rio de Janeiro, mas que tinha como marco temporal as Olimpíadas, né? Então todo aquele cronograma de investimentos ia só até 2016. Então, a gente tinha uma preocupação de que esse desenvolvimento só vai até 2016, né? Tinha uma preocupação com o tempo e tinha uma preocupação também com o espaço, porque, né, quem conhece o Rio, que acompanhou o processo da Olimpíada, o processo da Olimpíada ele foi muito concentrado em algumas áreas da cidade, né? Então, o processo de investimento público ele estava concentrado naquilo que muita gente chamou de cinturão olímpico. E, então, tinha uma preocupação de como é que olha para além desse cinturão olímpico, e não só para toda a cidade do Rio de Janeiro, mas para a região metropolitana. Então, um pouco tinha essa provocação de que o que vem depois da Olimpíada, né, como é que a gente constrói uma agenda para além de 2016, para além no tempo de 2016 e para além no espaço, que vai além do eixo central da capital e consiga enxergar a região metropolitana. Então, uma agenda de desenvolvimento de longo curso para todo o território metropolitano. Então, essa era uma provocação, começou a conversar com outras lideranças de outras organizações, com uma ideia, porque a outra parte do diagnóstico era que a gente tem uma sociedade civil ativa no Rio de Janeiro, com um papel relevante, mas é necessário cada vez mais espaço de convergência dessas iniciativas, né? E que a gente possa não estar juntos somente numa ação pontual, mas qual é a visão de cidade que a gente tem, né? Como é que a gente se junta não só para uma ação pontual, mas como é que a gente se junta para e dá 2 passos para trás e percebe uma visão
mais ampla de cidade, nesse caso, cidade metropolitana. Então, um pouco com essas provocações, né, de pensar uma agenda de futuro para o Rio de Janeiro, Rio metropolitano, de um lado, e de outro, criar um espaço comum da sociedade civil, uma casa comum, uma casa fluminense, né, uma casa que fosse além do carioca, que incluísse, né, as organizações, as lideranças da Baixada Fluminense, do Leste Fluminense, e a gente fosse construindo esse sentimento de identidade metropolitana, que é algo tão difícil aqui no Rio de Janeiro, né? A gente sempre brinca, né? Para quem não tem gente, imagino, de outras cidades do país aqui acompanhando a gente fala, né? O Rio de Janeiro é o único campeonato estadual que o nome é campeonato de futebol, né? Que é campeonato carioca, né? Porque o carioca, a ideia do carioca é muito forte no Rio de Janeiro e ela acaba um pouco ofuscando que existe um estado inteiro, né? Existe um Fluminense, né? Então, o trabalho da casa também tem um trabalho de incidência na política pública, mas também tem um trabalho de construir no conjunto da sociedade a percepção de que a gente vive numa cidade metropolitana comum. A gente tem problemas comuns, são municípios diferentes, mas é necessário ter essa visão comum sobre o Rio de Janeiro e colocar como prioridade a redução das desigualdades nessa região, né? E é uma região com muitas desigualdades, né? O diagnóstico que a gente tem sobre a região metropolitana isso, é uma região metropolitana que concentra muita oportunidade no seu núcleo central e que impõe, né, para a população da periferia longos deslocamentos para acessar mercado de trabalho, para acessar serviços, para acessar oportunidades. Porque muitas vezes nessa periferia metropolitana você não vai ter acesso a isso, nesses direitos básicos, sobretudo trabalho. Então, tem um número que a gente usa bastante, que é a imagem de que 2 milhões de pessoas se deslocam diariamente, né, para a cidade do Rio de Janeiro em busca, né, de trabalho, oportunidades. 2 milhões é um Réveillon, né, o Réveillon de Copacabana. Né? Então, você tem um Réveillon por dia no Rio de Janeiro de gente se deslocando para as áreas centrais em busca de oportunidades. Então, a nossa visão de futuro para a região metropolitana é uma visão de uma metrópole polinuclear, que a gente tenha vários núcleos na Zona Norte, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, Niterói, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí, e que esses núcleos consigam agregar, né, investimentos urbanos, uma metrópole polinuclear. Eu acho que de lá para cá, né, isso, né, sendo criado em 2013, a gente participou de muitas atividades, enfim, tem o próprio processo de botar a organização de pé, né, dela fazer sentido, dela entregar valor, e aí tem os vários produtos, né, que a gente elabora, tem o mapa da desigualdade, né, a gente lançou uma versão atualizada na semana passada, a gente pode falar um pouquinho mais também. O mapa Queria comentar sobre ele, sim. Massa. O mapa cumpre muito um papel de diagnóstico, né? A gente entende que é importante organizar esses dados, que ainda é um problema, né? Muitos desses dados a gente teve que acessar via lei de acesso à informação, com dificuldade em alguns casos. A gente tem problema de dados que demoram a ser atualizados. Enfim, então, é um esforço de agregação disso tudo, de produzir isso numa linguagem também simples, né? Porque uma coisa é ir lá no site do IBGE, baixar uma planilha dinâmica com, né, muito número, outra coisa é colocar isso plotado no mapa, para todo mundo baixar, comparar as cidades. Então, o mapa é uma dessas ferramentas. A Agenda Rio, que tem um caráter mais propositivo, né? Diante dessa realidade que o mapa revela um pouco, o que a gente tem para propor, né? Então, então tem um papel muito propositivo. E eu acho que eu destacaria também aqui nesse processo, então, a partir desses temas que a gente levanta, e são vários, né? Tem um que a gente deu muito destaque nos últimos anos, que tem um pouco a ver com essa missão
de enxergar um Rio metropolitano, que é um processo intenso que a gente fez de cobrança, de acompanhamento do planejamento e da governança metropolitana no Rio de Janeiro. Né? A gente entende que o Rio de Janeiro precisa, né, implantar um sistema de planejamento e governança metropolitana, porque os problemas que nós temos numa metrópole, qualquer metrópole do mundo, são muito complexos. E a gente precisa dos municípios, junto com o Estado, cooperando para produzir essas soluções, né? Identificando tecnicamente quais são as melhores soluções, financeiramente como é que financia isso, e politicamente como é que conduz esse processo. Né? A gente acompanhou isso muito de perto, né? Acompanhou tanto a elaboração do Plano Metropolitano do Rio de Janeiro, que foi elaborado de 2015 a 2018, né? pelo governo do Estado, junto com um consórcio aquele arquiteto Jaime Lerner. A gente acompanhou esse processo de perto, a gente, enfim, somando ideias, somando proposições, esses dados, né? Colocando lá para somar no debate. Acompanhamos também a tramitação da lei na Assembleia Legislativa, então, buscando também somar ideias para que a lei pudesse ampliar mais a participação da sociedade nessa governança metropolitana. Enfim, e o resumo da história é que o Rio de Janeiro acabou dando passos importantes, né? Aprovou a lei metropolitana da governança, concluiu um plano metropolitano, então são passos importantes nessa missão. O problema é que quem foi eleito, né, o governador Wilson Witzel, acho que não entende desse assunto, também não estava muito preocupado de entender, né, de entender qual foi o histórico dessa discussão metropolitana até agora, e tomou muitas decisões equivocadas ao nosso juízo, inclusive expulsando a Casa Fluminense, né, da presidência do Conselho Consultivo da Câmara Metropolitana, né, que foi um espaço que a gente conquistou ao longo desse período, né, trabalho, por mérito, e a gente vê também um desmonte, né, dessa política metropolitana. Então, acho que esse aqui é um exemplo, né, normalmente a gente pode ir detalhando outros pontos, ir para o mapa agora, acho que você vai provocar, mas de processos que a gente acompanha, busca, e não acompanha sozinho, né, Paulo? A gente busca fomentar a participação social em torno dessa questão. Né? Então, a Casa Fluminense não é só um think tank que vai lá sozinho dar a sua opinião. Ela tem que ir, mas tem que levar um bonde. Né? Qual é a nossa galera que está discutindo saneamento? Qual é a nossa galera que está discutindo mobilidade? Vai chamar o pessoal lá de Japeri para participar, o pessoal da Baixada, Zona Oeste. Então, mas, ao mesmo tempo, uma organização tem muita disposição para fazer o debate institucional, né? de topar, colaborar com governos para a política avançar. Mas, para isso, também precisa Sim. que o governo tope querer participar, né? querer colaboração. Né? Então... Com certeza. E muito legal ouvir você falando sobre esse processo e sobre essa construção da casa, né? E me parece que assim, o impacto que vocês querem gerar é muito nesse campo aí de discutir desigualdade, né? Aliás, eu queria entrar na questão do mapa da desigualdade, né? Foi esse material que vocês lançaram, que eu acho um material fantástico para quem está discutindo o Rio de Janeiro se debruçar e entender. E o que você traria como destaque, ô Henrique, do mapa da desigualdade, já tentando fazer um gancho aí com as eleições municipais desse ano, né? O que você vê ali e que você destaca no mapa da desigualdade que você acha que poderia e deveria influenciar as propostas de pauta de vereadores e prefeitos aí da região metropolitana do Rio, né? Uhum. Ótimo ponto, Paulo. É isso, né? O mapa da desigualdade é um mapa que ele tem 40 indicadores socioeconômicos sobre os 22 municípios da região metropolitana, né? A gente organizou o mapa em 10 eixos, né? São 10 temas: habitação, mobilidade, segurança, saúde, educação, enfim. E cada eixo tem 4 indicadores, né? E cada indicador ali revela um dado dessa desigualdade na região metropolitana. E eu destacaria, né, aqui para o nosso tempo de conversa, acho que talvez 2. A Casa Fluminense é uma organização
que faz um debate amplo sobre desigualdade, mas a gente tem uma ênfase muito na agenda urbana, né? Então, eu destacaria dois elementos muito importantes, tanto para a vida da população quanto para o debate eleitoral, que é o tema do preço da passagem, então, mobilidade urbana. Acho que tem uma discussão chave sobre financiamento do transporte público e quanto é o preço final que o passageiro paga na roleta, e o tema do saneamento básico, que é uma bola que está quicando, né? Foi aprovado recentemente o marco do saneamento básico no Congresso Nacional, muita polêmica em torno disso, porque tem um processo de estímulo à privatização das empresas públicas forte, e dá para a gente também falar disso aqui. E aí, conectando ainda mais o mapa, eu destacaria o seguinte: o mapa ele mostra, por exemplo, no tema da mobilidade urbana, a população que gasta mais de um terço da sua renda com o transporte público. Eu acho que isso é um tema que merece muito a nossa reflexão, porque quem gasta um terço da sua renda com o transporte público? A gente está falando, Paulo, da população que mora mais distante, né, na periferia mais distante, que vai trabalhar muitas vezes no centro, num serviço precário, né, que recebe pouco. Essa pessoa gasta 2, 3 horas se deslocando, né? Então perde sua vida, qualidade de vida nesse processo e um terço da sua renda nisso. Então, eu acho que tem toda uma discussão de planejamento urbano que a gente poderia fazer, porque a gente tem uma cidade tão apartada, mas só ficando na questão da tarifa, a gente precisa entender o seguinte: eu acho que isso vale aí para, né, para quem é candidato. A gente tem um sistema que financia o transporte público que é baseado quase que exclusivamente no dinheiro que o passageiro paga na roleta, né? O dinheiro que o passageiro paga na roleta. Então, isso, em cenários normais, isso estimula para o operador do sistema o seguinte: quanto mais pessoas eu carregar no ônibus, mais lucro eu tenho. Então, isso estimula de cara a superlotação dos transportes, porque não interessa o cara carregar ônibus com pouca gente, porque se eu ganho quanto mais pessoas tem na roleta, dentro do ônibus, melhor para mim. Então, esse é um problema. Em tempos normais. Em tempos de pandemia, acho que isso fica mais grave. Por quê? Porque, como o sistema só é financiado com o dinheiro que o passageiro paga, quando reduz o número de passageiros, como é o caso agora que a gente está vivendo, as empresas alegam que vão quebrar, né? Elas estão alegando. O Rio de Janeiro hoje está vivendo um processo em que já anunciaram. O trem, a Ferrovia anunciou, empresas de ônibus também. Só tem dinheiro para funcionar até agosto. E daí para lá não tem mais. Imagina, botar a Supervia, está pagando lá luz elétrica, funcionários, toda a operação tem que pagar. Só que o número de passageiros caiu 40%. Então, essa questão certamente se replicou em tudo quanto é município do Brasil, né? Essa complexidade aí da manutenção dos contratos de transporte. Né? Tudo. E aí, o que é importante para quem é candidato saber? Transporte público no mundo inteiro, você tem que ter participação pública nisso, de investimento nisso. Respostas, por exemplo, para o Covid, os Estados Unidos fez um plano de resposta, é claro que é outro patamar, mas eu acho que o exemplo ele vale a pena. Um pacote gigante, né, de estímulo para retomar a economia, né, 2 trilhões. E tinha lá 25 bilhões de dólares para o transporte público, porque o governo entendeu que o transporte público precisa de ajuda. Só que a estrutura de planejamento do transporte público nos Estados Unidos e entre outras cidades do mundo, você já tem, primeiro, um controle maior do poder público, ele tem um pouco mais de controle sobre o serviço. Então, e ele já coloca uma parte de recurso no sistema. Então, o que aconteceu é que essa engenharia de financiamento já está feita, colocou mais dinheiro e financiou. Aqui a gente não tem isso. É o que eu falei no início. Aqui o transporte só é financiado, basicamente, com dinheiro da tarifa. Então, por exemplo, hoje tem uma proposta no Congresso Nacional, no nosso país, de uma ajuda emergencial para o sistema de transporte de 2 bilhões e meio. Né? 2 bilhões e meio para todo o Brasil. E não existe nem previsão disso ser votado lá. Né? Então, acho que só revela que o buraco é mais embaixo no transporte e que as candidaturas precisam saber o seguinte: a gente precisa ter uma
uma modelagem de financiamento do transporte público que contemple receitas extratarifárias. Receitas extratarifárias que não seja só o dinheiro que o passageiro paga na roleta. Porque quando precisa de mais dinheiro, o que faz? Aumenta a passagem, aumenta a passagem, aumenta a passagem. E qual é o drama? O número de passageiros está caindo. Né, de alguns anos. Que tipo de receitas extratarifárias, por exemplo? Vou colocar na mesa já aquela que eu acho mais polêmica, mais fundamental e que os candidatos a vereador têm que ter coragem de colocar. A gente precisa ter, Paulo, olhar para o futuro, imaginar uma cidade em que o transporte individual financia o transporte público. Isso precisa ser uma visão política que a gente tem que ter. O transporte individual, ele financia o transporte público. Então, por exemplo, reforma tributária do Rio Grande do Sul está indo nesse caminho, né, inclusive. Seria um ótimo exemplo. Eu acho que vale a pena estudar o que aconteceu lá no processo do Rio Grande do Sul. O problema lá, eu acho que o prefeito conduziu mal. Ele foi com... está falando até do governo do estado, na verdade, que eles estão substituindo, diminuindo alguns impostos e aí aumentando a questão do IPVA e diminuindo o tempo. Por exemplo, os carros vão ter que pagar IPVA ao longo de 20 anos e não ao longo de 10, enfim. Mas é isso, né? Jogar o peso dos tributos sobre o transporte individual, que é uma questão muito privilegiada, né? Que tem que ser olhada com atenção. Exatamente. Você tem um número de emissão de poluentes enorme, você engarrafa a cidade. E a gente precisa olhar isso para os próximos 10 anos. A gente quer mais carro na rua ou a gente quer um transporte público mais adequado? E aí a desigualdade se reflete aqui, porque quem usa o transporte público é a população mais pobre. Ela não tem opção de, eu vou de carro, eu vou pegar um Uber hoje. Ela vai ter que pegar um transporte que está cada vez mais subfinanciado, está cada vez mais precarizado. Então, esse caso do governo do Rio Grande do Sul, eu não estou acompanhando detalhe, mas a Prefeitura de Porto Alegre, o prefeito lá, o Marquesan, ele colocou uma proposta, no começo desse ano, de reduzir a tarifa de R$ 4,5, se eu não me engano, para R$ 2,00. Olha só, de R$ 4,5 para R$ 2,00. Então, ele previa algumas mudanças. Por exemplo, quem trabalha de carteira assinada não pagaria passagem, porque em vez do patrão entregar o vale transporte ao funcionário, ele ia pagar direto uma taxa, essa taxa de transporte, à empresa pública. E aí esse cidadão, esse trabalhador, não ia precisar pagar, porque o patrão já pagou meio que a tarifa do mês dele. Então, essa era uma forma de receita. E a outra, que eu acho que é a mais polêmica, mais importante a gente debater, que é taxar aplicativo de carro, né? de transporte individual. Você pode ter uma taxa por quilômetro rodado ali e gerar uma receita extra que financia o sistema. E aí, isso tudo, né, Paulo, precisa ter muita transparência, e os vereadores precisam ajudar nisso, né, porque a gente precisa... O transporte ele é muito conhecido por ser uma caixa preta. A gente precisa ter números muito claros de quanto é que custa a operação, né, para eu ter, enfim, 100 ônibus rodando de Campo Grande até o centro do Rio de Janeiro, quanto é que custa cada viagem dessa? E aí você precisa remunerar a empresa... E desconfio que essa linha da fiscalização seja uma das principais questões para a gente pautar dentro de campanha municipal, né? Porque que ainda tem também um outro ponto, não sei se você vai abordar aí, que é a própria estrutura, as condições dos ônibus, se para ou não para no ponto, que a capacidade do executivo de fiscalizar isso muitas vezes é muito baixa, né? E que depende, por exemplo, de uma vereança mais ativa aí para fazer esse tipo de cobrança, né? Total. O transporte público é isso, ele é um transporte público. Você concede o serviço para uma operadora privada. Mas é que nem, por exemplo, coleta de lixo. É um serviço público, né? Aí a prefeitura abre uma licitação, contrata uma empresa que vai fazer a coleta de lixo, mas a prefeitura precisa fiscalizar. Ela está coletando? Está passando 2 vezes lá naquele bairro, conforme está no contrato? O papel da prefeitura é fiscalizar a execução desse contrato e a vereança tem um papel-chave nisso. No caso do transporte, é um pouquinho mais complicado, porque, historicamente, o poder público sempre se absteve de ter um papel forte de regulação, né?
porque é um setor dominado, né, quer dizer, por empresários que muitas vezes vão capturar aquilo que é interesse público. O que é o interesse público, né, Paulo? É o ônibus ter qualidade, é o ônibus, né, andar no horário. Isso é de interesse público. E quando esse interesse público é capturado, quando certos empresários de ônibus vão capturar esse interesse público, muitas vezes financiando campanhas, e tendo a conivência desses parlamentares, no caso do Rio de Janeiro aqui, o governo a Assembleia Legislativa foi o locus desse processo também de corrupção, esses deputados vão ser coniventes para aumentar preço de tarifa indevidamente, vão ser coniventes na hora de, em vez de fazer uma cobrança mais dura, porque não cumpriu um determinado ponto do contrato, os deputados vão pegar leve, né? Então, essa relação de promiscuidade, né, entre setores de empresário de ônibus com o poder público captura aquilo que deveria ser interesse público em torno da lógica privada, do interesse particular de um grupo de parlamentares, enfim, corruptos, envolvidos com o processo de corrupção, e um grupo de empresários que, em vez de agir de maneira republicana, cumprindo o que o contrato diz, opta por esse tipo de ação. Então, novamente, ponto-chave aqui para a vereança, tem que perguntar. Primeiro, o seguinte, uma questão importante, Paulo, muitas cidades não existe um contrato. Né? O contrato entre a empresa, entre a prefeitura e a empresa, muitas vezes não existe. Aqui no Rio de Janeiro, esse contrato só foi criado agora com o Eduardo Paes. O que muitas vezes acontece em muitas cidades, por exemplo, da Baixada Fluminense? Você tem uma permissão. É aquela empresa que atua ali naquela linha há 20 anos, ela ganhou uma permissão, que é uma espécie de concessão de terra, né? Assim, ó, você está atuando aqui nesse trecho, e muitas vezes essa permissão não tem os compromissos contratuais. Né? Quantos ônibus por dia, qual é a qualidade, isso não está no contrato. Para fechar aqui esse ponto, aí a importância dos contratos ser algo que a cidadania acompanha e que a vereança estimula. Por exemplo, quando fez o contrato aqui com esse consórcio, que hoje opera na cidade do Rio de Janeiro, tinha uma meta que caiu na boca do povo, que era a meta, em 2016, toda a frota vai estar climatizada. Você lembra dessa meta? Né? Toda a frota de ônibus. E esse número Lembro bem. Você lembra bem e lembra que não foi cumprida a meta. Acho que até hoje, inclusive, né? Não foi cumprido. A empresa vai alegar uma série de questões. Mas qual o ponto? Você tem um contrato, Paulo, para cobrar, até para ser descumprido, e você cobrar. Em muitas cidades, os vereadores vão ter que lutar para que haja um processo licitatório, e no processo licitatório defina os componentes de qualidade da prestação de serviço, né? E aí a vereança também possa acompanhar junto com a cidadania. Então, eu acho que transparência é a palavra-chave desse processo, transparência, e a outra palavra-chave é receitas extratarifárias. A gente não pode financiar o transporte público apenas com o dinheiro que o trabalhador paga. E aí a primeira da lista eu coloco aqui para criar polêmica. Precisamos taxar transporte individual. Eu acho que, apesar de polêmico, tem muita gente que tenderia a concordar aí contigo, né? Assim, e aí eu queria até entrar num ponto. A questão eu acho que a grande discussão de fundo aqui é a gente tratar a questão da desigualdade, né? E aí eu sei que isso é um ponto muito, muito crítico para vocês, e aí queria te perguntar até, por que esse foco na desigualdade? Por que é importante pautar a desigualdade dentro de um trabalho de discussão de política pública? Mas isso já voltou. Você está me ouvindo, né? Tô te ouvindo. Paulo, você me ouve? Ouço. Você me ouviu bem? Você ouviu minha pergunta? Paulo, você me ouve? Eu tô te ouvindo, Henrique. Você ouviu minha pergunta? Ouvi. É que de repente deu uma... Beleza. Deu uma travada, sim. Sim, faz parte, né? Paulo, a questão da desigualdade, ela é a principal questão do nosso país, Paulo.
ele é a principal questão no nosso país. Porque quando a gente vai falar da ausência do direito A, B ou C, direito à saúde aqui, à educação ali, a trabalho e renda acolá, no fundo, o que a gente tem no nosso país é um processo que uma parcela enorme da nossa população vive em condições de ausência de direitos, né? Uma parcela enorme, né? Milhões de brasileiros vivem em situação de ausência de direitos. E isso não é uma coincidência, isso não é um processo assim, não, a gente estava fazendo, você imagina uma fila, né? Faz uma fila para entregar direitos. E aí, de repente, acabou, não entregou para todo mundo porque acabou. Não, não é isso. A fila foi feita num lugar da cidade, enquanto outras pessoas estavam em outro lugar da cidade. Né? Assim, tem pessoas que não foram nem chamadas para essa fila. Tem pessoas que militam, né, para que outras nem entrem nela. Né? O que eu estou querendo dizer é que a questão de tratar a desigualdade no nosso país é refletir sobre a própria ausência da ideia de igualdade na nossa sociedade. A ideia de igualdade no Brasil, na nossa sociedade, ela é muito frágil. Né? A ideia de que todos nós temos os mesmos direitos, ela, no fundo, nem todo mundo acredita nisso. Né? Uma parcela importante da nossa sociedade, sobretudo a parte mais reacionária, né? Uma parte da conservadora, de fato acreditam que uma parcela da população não tem direitos, né? Não é merecedor. Né? Se tem famílias que estão em situação de extrema vulnerabilidade, foi algum motivo que fez elas estar nessas condições. Né? A ideia da meritocracia é forte aqui. Né? Então, quando a gente está falando de desigualdade, a gente está falando de um problema mais profundo na nossa sociedade, que é essa ideia de que nem todo mundo tem direito a ter um teto, nem todo mundo merece ser tratado com respeito pela polícia, né? Essa ideia de que esse outro que está dentro da nossa sociedade não tem direitos, ele é parte do inimigo. É só isso que vai explicar, por exemplo, o tipo de comportamento que o Estado tem com as favelas e periferias do Rio de Janeiro até hoje. Com as periferias do Brasil, mas acho que o Rio de Janeiro acaba sendo um exemplo trágico disso, como o Estado é capaz de atuar dessa maneira ao longo de anos, quer dizer, é a própria essência desse Estado, de que uma parcela da sociedade não tem dignidade, né? Não é digno de respeito, né? De ser tratado com dignidade. Então, quando a gente está falando de desigualdade, a gente está falando nesse nível, sabe? E aí não tem jeito. Também falar de desigualdade de maneira profunda, a gente vai esbarrar na nossa história, na nossa formação social, e vai chegar ali um século atrás no processo da nossa herança escravocrata. Né? Um país que teve mais de 300 anos um regime de escravidão, onde o negro era um não humano, o negro era um não humano. Perante a igreja, ele não tinha alma, e perante a sociedade dominante aqui, ele era uma mercadoria. Uma mercadoria sujeita a todo tipo de violência, a todo tipo de sadismo, né? O prazer de ferir, de machucar, de violentar o outro, todo tipo de violência sexual, né? Que, sobretudo, mulheres negras foram submetidas. Essa herança escravocrata que vai ser a base da gente não conseguir construir a ideia de igualdade no nosso país. Porque quando acaba, né, quando vem a abolição, não houve um processo de elaboração de um novo pacto social. O que se construiu foi novos mecanismos mais sofisticados, né, porque o nosso racismo é diferente do racismo dos Estados Unidos ou da África do Sul, que você tinha legislações específicas que proibiam negros de frequentar certos espaços. Aqui, legalmente, todos éramos iguais, né? Todos somos iguais. Mas, na prática, você tem processos permanentes de exclusão, de violência, naquilo que vai ser
chamado pelo movimento negro de processo de genocídio do negro brasileiro. Então, o processo, a desigualdade, ela não é uma palavra solta, né? Ela, no fundo, vai refletir a ausência, né, da ideia de igualdade no nosso país e tem a ver com o processo da herança escravocrata, que vai dar no racismo estrutural que a gente tem, e nessa dificuldade, né, sobretudo com uma parcela da população brasileira, reconhecer, aceitar e lutar para que hoje quem está em processos de exclusão social seja, de fato, incluído, que haja justiça social, né, diante desse processo longo aí de violência e de desigualdade. Então, enfim, desigualdade para a gente está nessa chave, sabe? A gente vê muita gente hoje falando de desigualdade, né? Virou um pouco, né? O Covid evidenciou a desigualdade. Beleza, isso é importante, mas é um pouquinho mais profundo, entendeu? Tem a ver com... Não é só um problema, os políticos não olham para isso. Tem uma questão da nossa formação social, né? Então tem um trabalho no conjunto da sociedade que a gente precisa fazer. E o Henrique, eu imagino, né, que, bem, vocês fazem aí um super trabalho de levantamento de dados, de pensar verificar as evidências, né, de políticas públicas e tudo mais. E nas nossas conversas a gente sempre acaba batendo nesse ponto, que é essa dificuldade em se comunicar e em pautar o poder público. Né? E como é que você vê essa relação assim, dessas pessoas que estão aqui vindo a tentar o cargo público agora? Então, eu queria que você falasse assim, desse processo, do que você vê como mais difícil, e depois tentar se encaixar nessa direção, que é buscar entender como é que quem está concorrendo ao legislativo ou ao executivo agora pode melhorar esse diálogo com a sociedade civil qualificada e esse movimento que vocês fazem. Certo. Eu diria... É isso, eu acho que, historicamente, a gente tem um problema no poder público nosso. Acho que essa ideia patrimonialista, né? Eu acho que, enfim, existem interpretações, às vezes, diferentes sobre a questão, mas quando eu estou falando patrimonialismo, eu estou falando isso, captura daquilo que é interesse público por interesse privado, né? Então, a gente tem problemas aí tão evidentes, né? E as soluções também são evidentes, né? Do que, por exemplo, melhorar a educação, precisa melhorar o salário dos professores. Aí o governo, tudo bem que esse governo aí ele está fora da curva em muitos sentidos, né? Mas vai pautar que não tem que... Então, enfim, eu acho que tem essa questão da captura, né? do interesse, né? de forças específicas que vão desviar o foco do que é interesse da sociedade para interesses privados. Eu acho que o exemplo do ônibus, acho que é melhor, né? mais perto aqui do nosso cotidiano. Eu acho que esse é um problema. Eu acho que tem um outro problema, e a gente precisa nomear, Paulo, ascendeu no nosso país uma força política de extrema-direita muito perigosa, né? Uma força política violenta, autoritária, que se arvorou agora há pouco a defender o fechamento do Congresso, que se arvorou ao fechamento do Supremo, né? Processos aí né? Supondo tomada de poder. Enfim, eu acho que esse é uma ponta do iceberg aqui, mas eu acho que tem uma agenda de extrema-direita que nega a diferença, que nega a diversidade, com uma defesa de valores, e defender valores são importantes, mas a ponto de ameaçar outros valores, né? E eu acho que a gente precisa combater isso. E eu acho que parte do que a gente vive hoje tem a ver com a ascensão do problema que a gente vive hoje com o poder público, também tem a ver com a ascensão desses grupos, né? Então, eu acho que esse é um problema que a gente precisa nomear. Eu acho que aquilo que deveria ser um campo democrático republicano, né? O centro-esquerda, direita democrática, eu acho que precisa negar essa extrema-direita tão perigosa para o nosso país, para a nossa democracia. E ainda, né, com relação mais prática, às prefeituras, eu acho que quando a gente tem uma combinação, que é um pouco a situação do Rio de Janeiro,
né? Tanto na prefeitura quanto no governo do estado, né? Uma situação do histórico patrimonialista forte, né? É só ver o que está acontecendo na Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro hoje. Plena pandemia, os caras terem a coragem, a ousadia, a falta de adjetivo, né? A canalice de fazer um desvio daquele tamanho e guardar aquele dinheiro dentro de casa, assim, é uma coisa. Então, junto com esse processo, né, de patrimonialismo aqui feioso, né, de roubo, de corrupção, eu acho que tem também a ascensão nesses espaços de poder de gente que nega a participação social, né, que vai negar a participação social, que vai negar opiniões divergentes. Né? Foi por esse motivo que a gente foi expulso do Conselho Metropolitano, né, porque o governo expulsou todo mundo, né, da sociedade civil que tinha sido eleito numa conferência em Niterói e colocou todo mundo alinhado politicamente a ele. Então, você criou um espaço que é só para referendar as posições do governo. Então, eu acho que essas são situações hoje, Paulo, muito difíceis que afastam a sociedade civil de interação. E aí, o parlamento ganha mais relevância nesse processo, ganha mais relevância, porque se você não consegue interagir com aquilo que é o executivo, qual o outro poder legítimo que, né, e até por vocação, é o espaço de interação com o povo, né, aquilo que é a casa do povo? São as câmaras de vereadores, o parlamento. Então, eu acho que aqueles que estão disputando eleição e lograr êxito para ser eleito, eu acho que precisa pensar processos muito bem organizados de como eu quero me relacionar com a sociedade, e aí é para além do grupo que ajudou a me eleger. Né? Então, como é que eu me disponho a interagir com diferentes grupos da sociedade que tenham opiniões, sugestões que apontem para a solução. E eu acho que esse é um ponto importante. Né? A gente precisa de atores políticos que foquem na solução. Parece óbvio o que eu estou falando, mas a gente está tendo uma experiência hoje em que quem está no poder público está criando mais problema do que solução. A sociedade meteu a cara para levar a cesta básica, para entregar a cesta básica para quem precisa, e o governo, nas diversas escalas, né, criam mais confusão do que solução. Então, eu acho que ocupar um papel na vereança, criar processos, né, de escuta qualificada, em busca de solução, que engaje a sociedade em torno disso, né, de solução, para que o executivo possa executar, ou até, enfim, ter que fazer muitas vezes movimentos para barrar a ação equivocada do executivo, eu acho que é uma boa tarefa. Né? Eu acho que tem vários cases, né? E eu acho que aqui na Baselab vocês apresentam muito desses cases, tanto de quem faz campanha coletiva, mandatos coletivos, acho que tem muita informação para compartilhar. Eu mesmo, né, sou usuário das informações de vocês aqui. Eu acho que não falta experiência de inovação, né, para a gente ter mandatos mais transparentes e mais participativos. Então, dá para olhar o que está sendo feito e replicar, né, respeitando os valores com os quais você foi eleito, né, para um possível mandato de vereador. Mas é isso, não pode se fechar só no grupo que te elegeu. Acho que tem que ter um papel mais aberto e focado em solução. Eu acho que tinha mais alguma pergunta dentro dessa? Acho que era isso. Não, eu acho que era mais essa coisa de, se você quiser complementar em algum sentido, de como que quem está querendo ocupar, né, uma vez que ocupe esse lugar, de dentro da máquina, como é que pode fazer para facilitar essa comunicação com a sociedade civil. Né? Uhum. Eu acho que tem que pensar de maneira muito objetiva qual é a política de transparência do mandato. Né? Como é que o mandato organiza suas atividades com transparência, tanto interno, né, para o time que está ali naquele mandato, quanto também para o seu público-alvo. Né? Eu acho que existem ali círculos, né, de engajamento, tem pessoas que estão dispostas a participar mais. Então, como é que eu interajo com esse grupo que quer participar mais? Muitas vezes, nesse grupo aqui, tem gente que participou da campanha, mas tem outras organizações da sociedade civil
que atuam com sugestões, como a Casa Fluminense, por exemplo. Então, acho que tem que ter uma política de interação, mas também tem que ter uma política de comunicação também com o público mais amplo, que às vezes não quer ficar acompanhando ali a discussão ou participando. Ah, vou lá na votação da Câmara dos Vereadores, mas precisa receber o boletim, pode ser engajado muitas vezes em processo de essas pressões por e-mail, por exemplo, mas, sobretudo, de criar a sua política de transparência. Eu acho que cada parlamentar vai ter um perfil com diferentes estratégias de participação e engajamento. Então, eu acho que é isso, tem que olhar as melhores práticas hoje, né, e colocar aquilo que faz mais sentido para o candidato, né, para o então vereador eleita e para o público-alvo com o qual ele quer interagir. O ponto é, Paulo, se deixar isso no automático é ruim, entendeu? Tem que ter planejamento de qual é a política de transparência e participação. E aí, caso a caso, se constrói isso. O Henrique, a gente está entrando aqui já nos nossos minutos finais. Queria que você finalizasse falando assim, o que você entende que é importante aí na agenda urbana, dentro do campo das eleições municipais, e aí falando tanto em termos de Rio, mas também ampliando o Brasil, você que é um estudioso aí da questão urbana, né? O que você entende que é prioritário a ser trabalhado nisso? Legal, Paulo. Para a reta final, eu destacaria na agenda urbana 3 elementos, poderiam ser 4, vamos ver se dá para falar 4, mas acho que tem em mobilidade urbana, né? Em saneamento, habitação e violência, segurança pública, né? Em mobilidade urbana, a gente já debateu. Acho que pautar o valor da tarifa que o usuário paga, isso é muito importante para o seu eleitor. Discutir e entender como é que se financia o transporte público e ver que falta recurso extratarifário, tanto para financiar o setor quanto para evitar aumento exagerado da tarifa, eu acho que tem que estar na pauta. E aí, de onde é que vem o dinheiro, já que o país está em crise? Tem que taxar transporte individual para financiar o transporte público. Eu acho que tem que ter uma geração de novos líderes políticos com essa visão para os próximos 10 anos, para a gente ter uma cidade diferente. Acho que esse é um ponto. Vou ser telegráfico aqui agora. No saneamento básico, eu acho que tem uma discussão grande agora, né, o novo marco que foi aprovado, esse tema vai aparecer nas eleições, na eleição do Rio de Janeiro aqui, certamente, até porque aqui a gente está num processo de luta pela, enfim, um processo de privatização da SEDAI, né, de concessão do serviço de saneamento e privatização. A gente, na Casa Fluminense, é contra, né? É contra porque a SEDAI, no ano passado, Paulo, deu um lucro de R$ 1 bilhão. 1 bilhão. Como é que um Estado que está quebrado vende uma empresa que dá um lucro de R$ 1 bilhão? Desse 1 bilhão entrou no caixa do Tesouro do Estado, direto, sem vinculação nenhuma, 377 milhões. Né? Era dinheiro que deveria ser investido em saneamento, mas cai direto no caixa único do Estado, que ele faz o que ele quiser, paga funcionário, paga... Enfim, deveria ser um dinheiro que deveria ser reinvestido diretamente no processo de expansão do nosso sistema de saneamento básico. Então, enfim, essa é uma posição da Casa Fluminense, tem o cenário aqui do Rio de Henrique, Janeiro. só para... A gente está entrando aqui no último minuto, viu? E daqui a pouquinho já vai aparecer a notificação do Instagram. Então, da minha parte, já queria te agradecer aqui. Tá bom, então eu encerro dizendo que existem muitas estações de tratamento de esgoto que foram pontos, mas estão paradas. Eu acho que as candidaturas deveriam visitar essas estações de tratamento, conhecê-las, fazer vídeo lá, dizer que tem que fazer essas estações funcionarem. Paulo, eu queria também agradecer muito aqui o convite, um prazer, o papo é bom, o tempo passa rápido, a gente segue conversando e trabalhando por eleições melhores, que a gente pode ter uma renovação política qualificada, né, com mais mulheres, com mais pessoas negras, mais pessoas da periferia, que possam ocupar espaços de tomada de decisão para construir políticas de fato voltadas para aquilo que é o interesse público e não interesse privado, capturado por grupos particulares. Então, fica aqui meu agradecimento, boa sorte aí aos candidatos que estão acompanhando a eleição, o material da Casa Fluminense está à disposição para isso e um último, talvez propaganda, a gente vai abrir uma capacitação aí nas próximas semanas, é só acompanhar o site da Casa Fluminense para poder participar lá com a gente também.
Bom, é isso. Acho que vai dar para você fechar ainda. Maravilha, Henrique. Obrigado. Fica aqui minha recomendação.